Irmãos, nós vamos, como já anunciado, então, começar aí o estudo a respeito das festas judaicas. E nessa aula introdutória, né, nós vamos trazer alguns princípios, primeiramente para quebrar alguns paradigmas relacionados às festas. Se as festas eram do Antigo Testamento, pastor, que importância tem para nós hoje? Se Jesus já cumpriu com a lei cerimonial, qual que é a importância de estudar essas festas? Tá? Mas antes de entrarmos propriamente, nós vamos fazer mais uma oração para iniciar aí o nosso estudo. Eu convido você, então, mais uma vez, a curvar sua cabeça, você que já estava aqui conosco na reunião de oração, mas os irmãos que estão nos acompanhando aí, para que possamos juntos buscar a presença do Senhor. Oremos. Ó Deus, mais uma vez te damos graças nesse dia e agora, ó Deus, quando nos reunimos para estudar a Tua Palavra, pedimos a direção do Teu Santo Espírito, a iluminação do mesmo e a edificação que só o Senhor pode nos trazer. De modo, ó Deus, que esse tema, que parece ser tão secundário, possa de fato, ó Deus, nos conduzir a compreender um pouco melhor, de um modo um pouco mais profundo, ensinamentos tão preciosos e primários da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe no início desse curso, ó Deus, e na sequência que teremos, para que possamos, dirigidos por Ti mesmo, conseguirmos unir, conectar princípios bíblicos, da teologia bíblica, para que as Escrituras façam mais sentido para nós e para que nós também estejamos preparados para os últimos dias, onde estaremos passando pelas situações que o Senhor mesmo já nos advertiu, mas que deve nos conduzir ao júbilo, à exultação, pelo fato de saber que o dia que o Senhor prometeu está próximo. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde, é o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, dentro desse tema, as festas judaicas e a relação com Jesus, né, primeiramente você vai encontrar no mercado aí alguns livros que tratam desse assunto. A maioria dos livros, para não falar a totalidade dos livros, né, que você for encontrar sobre o assunto, vai ser numa perspectiva escatológica pré-milenista. Então eles vão tratar das festas judaicas e dos cumprimentos da festa judaica em Jesus, aguardando inclusive o retorno de Jesus para inaugurar o reino milenar. Então eles vão seguir aí uma linha de interpretação que as festas judaicas devem ser cumpridas em Cristo e, consequentemente, se forem cumpridas em Cristo, a segunda parte das festas que ainda não teve nenhuma relação serão agora cumpridas na perspectiva do cumprimento da inauguração do reino milenar. Mas nós já estudamos em Apocalipse, dentro da visão, ou da cosmovisão da revelação progressiva, né? E também do paralelismo progressivo simbólico, que foi o óculos que usamos para interpretar Apocalipse, que o reino já está inaugurado, desde a primeira vinda de Cristo. E que esse reino não é visível. O próprio Senhor Jesus disse isso em Lucas 17, né? Se o reino dele fosse visível, ele mandaria lá os seus ministros vir e já tinha acabado com tudo desde a primeira vinda. Mas que, como o Tiago depois vai dizer lá em Atos 15, o restabelecimento do trono de Davi já foi feito na primeira vinda e o gentio sendo agregado na igreja é prova disso. Né? Nós já estudamos isso também. Então, ou você vai encontrar livros que tratam das festas cerimoniais e a relação com o Messias, apontando então para essa visão de que Jesus vai voltar para inaugurar o reino milenar em Jerusalém, literal, né? Inclusive, já acontece há alguns anos aí um encontro anual de várias denominações cristãs e evangélicas que nessa época do ano se dirigem para Jerusalém porque estão na expectativa do retorno visível do Messias para a inauguração do reino. Movimenta gente do mundo inteiro, né?
aguardando o cumprimento daquilo que já foi cumprido, que é a inauguração do reino, quando da primeira vinda de Jesus. Jesus é o rei, ele já veio, inaugurou o reino, subiu aos céus para assentar no trono, como nós estudamos e interpretamos Apocalipse, e, consequentemente, tudo aquilo que as festas cerimoniais apontavam para o Messias tem, então, uma conotação diferente dessa conotação pré-milenista, ou neopentecostal, ou o nome que você queira dar. Uma outra sequência que você vai, talvez, encontrar relacionada ao tema, vai ser dos chamados judeus messiânicos, né? Que o simples fato do termo judeu messiânico já é um negócio em conflito. Porque se ele crê que Jesus é o Messias, ele tem que deixar de ser judeu, na perspectiva de religião. Não na perspectiva étnica. O cara nasceu judeu, então ele é judeu, tudo bem. Mas na perspectiva de religiosidade, não dá para você viver o judaísmo de mãos dadas com o cristianismo. O cristianismo substitui o judaísmo, né? Apesar de vir da raiz judaica, substitui. E o próprio Novo Testamento mostra e prova que o guardar da lei cerimonial não tem valor mais nenhum para nós que já estamos em Cristo. Porém, mesmo sem a responsabilidade de guardar a lei cerimonial, e em especial as festas cerimoniais, essas festas e essas características cerimoniais da lei cerimonial ainda nos ensina muita coisa a respeito daquilo que o próprio Senhor quer que nós aprendamos. Nós vemos o próprio apóstolo Paulo, em especial em Corinto, fazer uma conexão com as festas cerimoniais e com Jesus, primeiramente falando que Jesus é o Cordeiro Pascal, então apontando aí para a Páscoa, e que nós devemos comer os pães asmos da santificação, fazendo uma relação da vida do cristão em analogia à festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Então, desde o início da era cristã, há esse relacionamento. Então, você vai encontrar essas duas linhas de interpretação sobre as festas judaicas e a relação com o Messias. Ou na visão pré-milenista, aguardando a vinda e a inauguração do reino, ou na perspectiva do judaísmo, do messiânico, do judeu messiânico, que aguarda Jesus vir como Messias, de fato, de verdade, também para inaugurar o reino e restabelecer Israel como o trono de Davi. Nós vamos propor aqui uma interpretação na contramão disso. Mesmo que vamos tocar em pontos similares, porque as festas judaicas, todas elas apontam algo para Cristo, tem uma relação com a pessoa de Jesus Cristo, mas a expectativa final nossa não é da vinda do Messias para a inauguração de reino nenhum, porque o reino já foi inaugurado, mas é a relação da volta de Cristo para o estabelecimento do dia final, do juízo final, e o estabelecimento e inauguração do estado final, do novo céu e da nova terra. Então, essa vai ser o nosso caminho. Uma outra coisa que é importante dizer, quando a gente fala sobre festas judaicas e o cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, é que nós, numa linha histórica, né, uma sequência da linha histórica, nós protestantes, evangélicos de um modo geral, nós voltamos para as Escrituras depois aí de 1.400 anos, né, da era da igreja primitiva. E quando nós voltamos para a Escritura, em relação à reforma protestante, e tem esse retorno à palavra de Deus, nós temos esse ato
lá do primeiro século, onde Jesus nasceu em Israel, no meio do povo judeu, viveu dentro da cultura judaica, ensinou em hebraico e aramaico, ensinou os seus discípulos nesse contexto, viveu a cultura e as tradições, e aí nós temos, do ano 100 até 1500, com a aplicação, inclusive escatológica, sobre o povo de Israel, sendo levado para as nações, o retorno, então, às Escrituras, mas o retorno às Escrituras como uma bagagem ecumênica. Uma bagagem que nós recebemos do catolicismo. Quando acontece a Reforma Protestante, nós retornamos para as Escrituras, mas ainda retornamos para a Escritura com toda uma bagagem das definições doutrinárias dos concílios ecumênicos, do período dos pais da Igreja, sendo influenciado pela patrística, sendo influenciado depois pela escolástica, pelas doutrinas católicas. E aí nós voltamos para as Escrituras e o nosso combate é um combate muito maior contra os desvios que a Igreja Católica Apostólica Romana teve durante todos esses séculos e desprezamos, até por herança que recebemos do catolicismo, toda a realidade da tradição e da cultura judaica. A gente desprezou. Tudo que é de judeu nós jogamos fora. Mesmo porque, com a influência que nós recebemos do catolicismo, que, veja, Igreja Católica Apostólica Romana, a influência que a gente recebe deles, que perseguiram inclusive os judeus, e Roma vai e destrói o templo no ano 70, é que judeu, meu amigo, foi aqueles que entregaram o Salvador. Os judeus foram os que traíram. Mesmo que quem pregou o prego foram os romanos, mas quem fez toda a manipulação para que Cristo fosse condenado à morte foram os judeus. Então, dentro da igreja, judeu é um negócio terrível. Tanto que a própria Igreja Católica perseguia quem? Judeus. Exigindo que eles se convertessem ao cristianismo, senão morreriam. Senão morriam. Você provavelmente na história já estudou sobre os cristãos novos. O que são os cristãos novos? Judeu que, para fugir da Inquisição, se declaravam cristãos. E que recebiam um nome aí qualquer aí, para não serem perseguidos pelo fato de serem judeus. Né? Historicamente, aí, o pessoal que vem da Península Ibérica, né? As famílias cujos nomes são nomes relacionados a árvores, né? Historicamente, a gente sabe que tem um viés judaico. Mas para não ser morto, eles tiraram os nomes judaicos e colocaram nomes. Então você tem Pereira, Carvalho, Oliveira, tudo quanto é árvore aí que você pensar, né? Que vindo ou português ou espanhol da Península Ibérica, fugindo da perseguição. Você tem, inclusive, por volta do ano 1400, a expulsão dos judeus, né, da Península Ibérica, e um pouquinho mais à frente, você tem uma perseguição tão severa que, inclusive, esses judeus vêm para o Novo Mundo. Só que vêm para o Novo Mundo não como judeu, vêm para o Novo Mundo como novos cristãos. Então, a Reforma Protestante acontece nesse contexto, e, inclusive, pesa sobre nós, historicamente, que a Reforma Protestante não fez absolutamente nada para preservar os judeus. Muito pelo contrário, você pega Lutero, dentro de um contexto da Reforma Protestante na Alemanha, que se levantava contra o judeu. E mesmo depois, 400 anos para frente, né, com o avanço das ideologias nazistas, eles tiveram apoio da Igreja Cristã da Alemanha. Por quê?
Porque o judeu era um povo problemático. Vamos matar esses caras. E você tinha amparo, inclusive, da igreja, pelo menos no início, né, desde a Primeira Guerra Mundial, desse tipo de perseguição. Então nós recebemos como herança que tudo que vem do judeu é ruim. Só que nós nos esquecemos que a salvação vem dos judeus. Paulo vai dizer isso. Jesus nasceu dentro do contexto judaico, viveu dentro da cultura e das tradições judaicas. E se nós não entendermos um pouquinho da cultura, da tradição, das expressões idiomáticas que vêm do judaísmo e que está impregnado nas páginas do Novo Testamento, mesmo que esse seja escrito em grego, mas traz vários detalhes do hebraico, né, o chamado hebraísmo, está carregado de tradição, está carregado de cultura, está carregado da cosmovisão judaica. Se nós desprezamos isso, nós chegamos a algumas interpretações erradas. E quando nós voltamos, então, para estudar as festas judaicas, nós começamos a voltar para começar a pensar um pouquinho segundo a cosmovisão do judeu. E aí, aplicando ao ministério terreno de Jesus, a gente consegue fazer uma conexão e o nosso entendimento do ensino de Jesus Cristo vai fazer muito mais sentido. Porque o ensino de Jesus foi dado dentro de um contexto totalmente judaizado. Totalmente judeu. Ele ia na sinagoga, ele participava das festas, ele participava das questões de tradição judaica. Ele usava terminologia e expressões idiomáticas emblemáticas dentro da cultura judaica e que nós perdemos e às vezes falhamos na interpretação porque simplesmente jogamos fora a cultura judaica. Tanto é verdade que existem muitas denominações que para elas o Antigo Testamento não vale nada. O que foca, o que a gente tem de importante é o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a história do povo de Israel. Gente que a gente não gosta. Entregou o Salvador, traíram o Salvador, miseráveis. Tal. Tem gente que tem esse sentimento. E aí olha para o Antigo Testamento, então, como se fosse simplesmente história. E uma vez que Jesus já cumpriu com a lei cerimonial, não tem importância nenhuma. O nosso foco é o Novo Testamento. Nosso foco é a igreja dos gentios e piriri e pororó. A Bíblia é um todo. Mesmo que o Antigo Testamento seja simplesmente para apontar o que o Novo Testamento nos explica melhor, mas alguns detalhes nós vamos precisar do entendimento lá do Antigo Testamento. Nós que terminamos agora esse estudo do Apocalipse, vimos o quão foi importante o Antigo Testamento para compreender símbolos trazidos na última revelação. Sem conhecimento de Gênesis, sem conhecimento da própria lei levítica, dos sacrifícios, sem conhecimento da profecia de Ezequiel, de Daniel, de Zacarias, nós ficaríamos sem uma interpretação mais próxima da realidade. Então o Antigo Testamento ele fornece dados, irmãos, que servem de chaves para a compreensão plena e a compreensão mais clara do Novo Testamento. Então nós não podemos jogar o Antigo Testamento fora. Tudo bem até aqui? Tá. Porém, ainda só nessa apresentação geral, também é importante lembrar que quando a gente refere-se ao tema festas judaicas e a relação com Jesus, isso vai ter uma conotação sobre a volta de Cristo, sobre as promessas messiânicas. E aí muita gente não gosta ou não quer estudar isso, porque fala assim, ai pastor, isso aí é um assunto perigoso.
Porque o próprio Senhor Jesus diz que não compete a nós saber tempo de hora ou tempos e épocas. Né? Mas será que é um assunto proibido? Ou simplesmente essa declaração de Jesus tem um significado dentro da cultura judaica que nós perdemos por não ter um pensamento como o oriental tem? Nós já vimos, por exemplo, que na interpretação dos livros de escatologia, né, das profecias, nós temos que mudar o nosso modo de pensamento, porque o modo de pensamento judaico, ele é cíclico. Lembra disso que nós estudamos? Não é linear. As nossas histórias sempre têm começo, meio, uma reviravolta e um fim. Basicamente isso. Na cabeça do judeu, ele vai falar por temas. A mesma história por temas. E vai contar e recontar a história usando temas diferentes. E muitas vezes nós nos embananamos no entendimento da escrita, né, dentro da literatura apocalíptica judaica, porque a gente tenta interpretar a escrita de um judeu na nossa cosmovisão, no nosso modo de enxergar o mundo, linear. E não é. Nós vimos Apocalipse, é um grande exemplo disso, recente que estudamos, ele contando, recontando a história. Quantas vezes? 7 vezes. 7 ciclos. Tratando do mesmo período. Falando da mesma história. Só que em cada momento, dando ênfase num tema específico. Então, veja, se eu não treino a minha mente ocidental, para entender o modo da literatura judaica, eu vou perder muita coisa. E corro o risco de interpretar, inclusive, de modo errado. Tá? Então vamos ver lá. Abra a sua Bíblia inicialmente, em 1 Tessalonicenses. Lembrando aí que nós, na reunião de oração, já aproveitamos, né, para dar o primeiro texto. O primeiro texto refere-se a Lucas, capítulo 21. Depois, você que está acompanhando, depois você pode ler lá. Que trata do texto paralelo de Mateus 24, que fala dos princípios das dores, da grande tribulação ou da grande aflição e dos sinais que Deus já estabeleceu para demonstrar que está próximo à sua volta. Lá em Lucas, capítulo 21, inclusive, nós temos previsto que haverá sinais nos céus, no sol, na lua e tudo mais, e que quando esses sinais começarem a acontecer, né, associado aos sinais na terra e os sinais geopolíticos, que nós devemos exultar, erguer a nossa cabeça, porque a redenção se aproxima. Então veja, Deus preveu ou determinou eventos, seja na natureza, seja num contexto geopolítico, seja num contexto cósmico, que servem para dar um indicativo para nós que o dia se aproxima. Que a redenção se aproxima. Então, esse assunto não é um assunto proibido, muito pelo contrário. Deus fala assim, fique atento aos sinais. Né? A parábola da figueira, que é uma exortação à vigilância, tanto em Mateus quanto em Lucas, aponta para isso, fique atento ao que está acontecendo. Na hora que você vê a figueira já se preparando para bonitona lá, você sabe que está próximo o verão, está próximo aquilo que você está esperando. Então, é possível. Então veja aí comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso é de número 1. Desde o capítulo 4, Paulo está falando sobre Jesus, e de um modo mais específico, falando sobre a volta do Senhor Jesus. Capítulo 4, do verso 13 em diante, ele vai dar detalhes, inclusive, da volta de Jesus, da ressurreição, dos mortos, da transformação dos vivos e do arrebatamento. Tudo bem? E aí no capítulo 5, ele continua a tratar sobre a vinda do Senhor, e ele vai dizer assim no verso 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão
de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. E aí depois ele vai continuar ainda tratando do assunto, chamando a sua atenção para estar vigilante. Eu confesso que a primeira vez que eu li esse texto aqui, na perspectiva de estudar a respeito da volta do Senhor, eu fiquei meio chateado com Paulo. Porque como assim? Quanto aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. É lógico que tem necessidade que você me escreva. Mesmo Tessalônica sendo uma igreja mista, com presença de judeus convertidos e gentios, o Paulo escreve aqui que a ideia é que eles tinham condições de saber a respeito dos tempos e das épocas. Não é simplesmente ele dizendo assim, quanto aos tempos e às épocas, eu não tenho o que falar, porque você sabe que vem como ladrão. Que é geralmente a interpretação ocidental. O dia do Senhor vem como ladrão. O dia do Senhor vem no piscar de olhos. Meu amigo, isso não faz sentido. Para o tanto de evento, para o tanto da programação que existe no evento dia final, não dá para ser um piscar de olhos. Você piscou agora. Imagine então, se fosse isso literal, nós estamos aqui, aí piscou, estamos no céu, Jesus está no trono. Você fala, o que aconteceu? Não, foi no piscar de olhos. Mas e o juízo? Já foi. E o arrebatamento? Também. Foi no piscar de olhos. Meu amigo, não faz sentido isso. Você de repente está aqui, piscou, estou na eternidade, que bom. Você veio, nossa, não imaginei você aqui. Não tem como. Esse vir como ladrão, esse piscar de olhos, tem que ter algo a mais nesse contexto. Que a tradição judaica vai nos dar. Para o judeu, falar que Jesus vem como ladrão, ou que vai ser quando do tocar da trombeta de Deus, ou quando vai ser num piscar de olhos, para o judeu faz sentido do que ele está falando. Porque ele está falando de um tempo específico e de uma época específica. Que para nós ocidentais não faz sentido nenhum. O que nós interpretamos, uma vez que a gente vem com a bagagem católica? Abrir e fechar de olhos, vir como ladrão, é que Jesus vai vir de modo repentino. E é inclusive isso que aí o editor da nossa tradução colocou. Qual que é o título que ele colocou aí no capítulo 5 aí? A vinda do Senhor é certa e repentina. Pronto, acabou, ninguém mais fala nisso. E quando Jesus vai voltar? É assim, como ladrão. Espera aí, meu amigo. Essa volta do Senhor, o próprio Cristo disse que nós vamos vê-lo vindo em nuvens do Oriente ao Ocidente. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Como que vai ser num piscar de olhos? Ou então um piscar de olhos só. Mesmo assim. Porque foge da definição de piscar de olhos. Então, quando ele diz, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade que vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, para aquela geração, eles tinham alguma informação que nós perdemos dessa precisão do que significa vir como ladrão. E não é simplesmente instantâneo. Não é simplesmente repentino. Tem algo a mais. Para o cristão influenciado pelo ensino judaico da época, isso tem outra conotação. E é isso que nós vamos trabalhar
durante os estudos aqui a respeito das festas judaicas e a relação com Jesus. Entender como que a tradição, a cultura, a cosmovisão judaica pode nos auxiliar a compreender melhor os termos, as expressões e as situações vividas por Jesus, né, por conta da tradição judaica, e que tem uma conotação explícita com o cumprimento do dia final. Tudo bem? Esse é o nosso objetivo. Não pensando na perspectiva pré-milenista, nós não cremos nisso, e muito menos na perspectiva de que o Messias vai vir. Já veio o Messias. Jesus Cristo é o Messias. Tudo bem até aqui? Tá. Outro texto aí. Atos 1:7. Atos capítulo 1, verso 7. Jesus morreu numa quarta-feira. O pessoal vai ficar tudo doido. Nós vamos estudar isso depois, a gente já estudou isso, para que o pessoal que está acompanhando já sabe. Nós vamos ver que as festas judaicas vão nos explicar porque que Jesus não morreu na sexta-feira, como os católicos creem, e como a maioria dos cristãos creem. É impossível Jesus ter morrido numa sexta-feira, pelos dados que o próprio Evangelho nos apresenta. Nós já fizemos essa sequência aqui, o calendáriozinho, lembra disso, irmão? Estudando, tarará. Isso porque Jesus tinha que cumprir a profecia do sinal de Jonas. Ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E ele atrela esse sinal dizendo o seguinte: se ele não cumprisse com o sinal de Jonas, então ele não era o Messias. Se Jesus não ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, cumprindo com o sinal profético de Jonas, ele mesmo diz para o povo judeu, falou, então vocês podem ter certeza que eu não sou o Messias. Então se Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo, isso aí é certo, todo mundo sabe que ele ressuscitou no domingo, nós não temos condições, mesmo com todo o malabarismo, de colocar 3 dias e 3 noites em 2. Tudo bem? A gente até consegue fazer um malabarismo e falar que são 3 dias. Que ele foi enterrado antes do pôr do sol da sexta. Então já conta sexta um dia, sábado segundo dia, e ressuscitou no sol de domingo. Então 3 dias. Mas e as noites? Sexta para sábado, sábado para domingo. Pronto, acabou. Então, mas nós vamos chegar a isso, mais para frente nós vamos falar disso de novo, para deixar claro. Então Jesus ressuscitou, morreu numa quarta, ressuscitou no domingo. Na verdade, eu ainda defendo que ele ressuscitou de sábado para domingo, porque quando for lá de madrugadinha já estava até o lençol dobrado. Lembra disso? E o domingo, na perspectiva do judeu, começa quando? No pôr do sol do sábado. Tudo bem? Esse é um detalhe importante. Nós vamos ver isso também. Então Jesus ressuscitou no domingo, chamado Festa das Primícias. Por isso que nós não celebramos a Páscoa. A igreja evangélica celebra a Páscoa? Não. A gente usa o nome por uma questão histórica. Mas o cristão não celebra a Páscoa. Tudo bem? Como assim, pastor? A vida inteira eu participei até do culto da ressurreição. Domingo, 6 horas da manhã, a gente vinha cantar um coral aqui, tudo rouco, remela nos olhos. E agora o senhor está falando que a gente não celebra a Páscoa? Que palhaçada é essa? Nós vamos estudar isso também. E eu vou provar para você. Não tem problema. Mas eu vou provar para você que nós não celebramos a Páscoa. Então Jesus ressuscita no domingo, que não é Páscoa, que é primícias. E aí conta-se 49 dias, ou 50, já contando o próprio domingo, você tem a festa de Pentecostes, Saúde, né? São 50 dias depois da primícia, por isso 50 penta.
Tudo bem? Vamos estudar tudo isso devagarzinho. Eu só apresentando o tema aqui. Nesses dias, então, desde a ressurreição de Jesus até o Pentecoste, Jesus passou com os discípulos quantos dias? Leia aí, você está aberto em Atos? Atos, capítulo 1, verso 3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, 40 dias Jesus ficou ali aparecendo para eles e, segundo o texto aqui, falando das coisas concernentes do reino. Por que falando das coisas concernentes do reino? Porque o reino já foi inaugurado. Por isso que ele está tratando do reino. E aí, então, 40 dias, comendo com eles, fez um churrasquinho lá de peixe, comeu um pãozinho com mel, tal. No 40º dia, já ressuscitado, ele chega para Paulo, vai falar que ele apareceu para os apóstolos, apareceu para uma turma lá de 500 irmãos de uma vez só, nesses 40 dias. E aí ele chega para a turma e fala assim: ó, agora é o seguinte, eu vou subir, porque eu tenho que agora, segundo Apocalipse, né, sentar no trono, pegar o livro selado, que ninguém pode olhar, só eu, selado por dentro e por fora, que ninguém consegue desatar o selo, só eu. E aí eu vou subir para desatar o selo, para dar continuidade no script. Mas vocês ficam aqui em Jerusalém, que não depois de muitos dias, a promessa do Espírito Santo vai vir, porque eu vou abrir o selo, meu amigo. E o cavaleiro branco, que sai vencendo para vencer, esse não tem como você segurar. E quando vocês forem preenchidos com o Santo Espírito de Deus, do Santo Espírito de Deus, vocês vão ser minhas testemunhas, desde Jerusalém até os confins. Então fica aí. Nós sabemos que então com 40 dias Cristo foi assunto ao céu, e 10 dias depois o Espírito Santo desce, e ele já prega e começa já o evangelho que sai vencendo para vencer, começa a alcançar as nações. Só naquele dia quase 3.000 pessoas se convertem. Lembra disso? Tá. Então Jesus falou para eles permanecer. Aí o que acontece? Nesse inteirinho, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaure o reino de Israel? Eles queriam ainda o bendito reino terreno. Ô povo miserável. A gente dá um desconto aqui, porque o Espírito Santo não tinha ainda descido sobre ele, né? Com o poder de anunciar o testemunho de Cristo. Então, respondeu-lhes Jesus. Então, respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Ou seja, a sua responsabilidade é pregar. Enquanto estiver acontecendo aí, vocês vão testemunhar. Baseado nisso, muita gente falou: tá vendo, pastor, não é bom ficar estudando esse negócio de tempos e épocas. Só que Paulo disse que ele nem precisava ensinar isso para a igreja, porque ele já sabia. Mesmo que seja uma perspectiva só de apontar, porque eles sabiam, porque ia ser algo repentino, como vinda de um ladrão, mas como nós já discutimos aqui, essa história não bate muito. E por que que Jesus diz que isso está reservado só ao Pai, se ele e o Pai são um? O que significa essa expressão de Jesus? Que é uma exclusiva autoridade do Pai. Se ele, o Pai e o Espírito Santo é um Deus só. Será que isso tem alguma relação com a cultura judaica,
com a expressão do hebraísmo ou de um detalhe idiomático, emblemático dentro da cultura judaica? A gente precisa descobrir isso, estudar isso, tá? Mas veja que sempre é essa dobradinha, tempos e épocas. Kairos e Cronos. São as mesmas palavras que Paulo usa lá em Tessalonicenses. Tá? Que aponta no grego para duas situações de tempo. Que não é tão importante aqui, no sentido da essência, mas nós vamos mencionar também um pouquinho mais para frente para você entender melhor. Um outro texto que é importante, para que faça sentido o que significa tempos e épocas, é nós irmos lá para o Antigo Testamento para vermos aonde que começou esse negócio. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando até aqui? Tá? Não desistiram ainda não? Então vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Na criação. Irmãos, eu só estou no tema, tá? Não começamos ainda, hein? É o slide 1 de 30, dessa primeira parte. Fique em paz aí que, se Deus quiser, Jesus vai deixar a gente terminar para depois voltar. Tá? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 1, nós vemos aqui o registro da criação. Tá? Primeiro dia, segundo dia, taraná, papapá. Lá no verso 14, nos é dito assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Lembrando, Antigo Testamento escrito em hebraico, Novo Testamento escrito em grego. Essas expressões aqui relacionadas a sinais, estações, dias e anos, no hebraico, podem ser consideradas paralelos ao Kairos e os Cromos, lá de tempos e épocas do grego. Então, quando ele trata de estações, dias e anos, aponta para tempos e épocas. Quem que criou esse negócio? Deus. E quais são os elementos da criação responsáveis para servir de sinal para nós a respeito de tempos e épocas? Os luzeiros. Sol e a lua. As estrelas e tudo mais. Então diz aí, verso 15. E sejam para luzeiros no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia, o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governar o dia e a noite, fazerem separação entre luz, trevas, e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. Veja aí, dentro do registro, mais um parênteses aqui, dentro do registro da criação, você vai ver que Deus foi criando 6 dias lá, a obra da criação, e sempre há a expressão, houve o quê? Tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E como nós lemos aqui no verso 19, a respeito do quarto dia, houve tarde e manhã, o quarto dia. Na nossa perspectiva ocidental, faz sentido esse negócio? Não. Para nosso sentido seria, houve dia e noite, houve manhã e tarde. Só que desde o início,
Deus estabeleceu a contagem do dia não da forma que nós fazemos. E nós vamos estudar e ver por que Deus fez isso. E por que dentro do contexto judaico, isso aqui faz muito mais sentido no contexto oriental. Por que a tarde vem primeiro do que a manhã? Aguenta aí que nós vamos tratar disso também. Então veja, Jesus fala que a sua vinda ou a restauração tal é a respeito de tempos e épocas que Deus determinou. Paulo diz que esses tempos e épocas apontam para essa volta de Jesus, que será como ladrão. E nós vemos lá no início de tudo, aqui em Gênesis, que foi Deus quem criou os luzeiros para justamente marcar tempos e épocas, dias e anos e estações. Tudo bem? Então há uma conexão aqui. Veja também o Salmo 104. Abra sua Bíblia lá no livro dos Salmos. Salmo 104. O verso é de número 19. Falando do propósito da criação de Deus. Ele vai dizer assim a respeito dos dois grandes luzeiros. Que Deus fez a lua para marcar o quê? O tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Ou seja, Deus estabeleceu dentro da criação do cosmos uma engrenagem tão perfeita que através da lua e do sol nós temos condições de contar os tempos e as épocas. Então, dentro da criação de Deus, os dois grandes luzeiros são instrumentos para nos trazer sinais dos tempos e das épocas. Tudo bem até aqui? Está ficando claro nesse sentido? Ótimo. Veja agora, por exemplo, Lucas 21, que é o texto que eu só mencionei. Vamos relembrar ele aqui. Sobre a volta de Jesus, que foi a pergunta que os discípulos fizeram lá em Atos 1,7. E que Jesus falou, não compete. Mas veja o que ele já havia dito a respeito do tempo e da época que ele vai voltar. Lucas 21, lá no verso 25, vai estar escrito assim, o título que deram é A Vinda do Filho do Homem. Observe aí o verso 25. Haverá o quê? Sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que virão sobre o mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o quê? Filho do homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus mesmo disse que os grandes luzeiros que foram criados, segundo Gênesis 1,14, para sinais, vão dar sinais que apontam da sua volta, ou da vinda do Filho do Homem. Então o sol e a lua, que foram criados para marcar o tempo e as épocas, e para servirem de sinais, é algo que Deus estabeleceu desde sempre para nos indicar a respeito do tempo e das épocas. Vamos ver o texto paralelo aqui, Mateus 24. Mateus 24, verso 29. Diz assim: logo em seguida à tribulação daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o quê? O sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então veja, o céu dará sinais que apontam para a vinda de Jesus. Vai lá para Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 6. Verso 12. Apocalipse capítulo 6, verso 12, está tratando do sexto selo, que aponta para a tribulação. E aí vai dizer assim: vi quando o Cordeiro, que é Jesus, abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, se escureceu. Não foi o que ele diz lá em Mateus? Sim. Se tornou negro como um saco de crina. A lua toda perdeu a sua claridade, ou seja, se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, que é um exemplo aqui de Israel, quando abalada por vento forte, deixando cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, ricos, poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem que é que pode suster-se? Então, o último dia vai ser anunciado por sinais, onde? No sol, na lua, no céu, que foram criados, lá em Gênesis, para servir de sinais e para marcar tempos e épocas, dias e anos. Ou como o Salmo 104 diz, a lua foi para marcar tempo e o sol sabe o momento de se pôr, ou seja, a época, o momento que se trata. Essa relação, então, de tempos e épocas está relacionada à criação de Deus nos grandes luzeiros. Tudo bem? Então, o que nós podemos já observar disso é que quanto dos sinais da volta de Jesus, Deus preparou, desde a criação, elementos cósmicos para serem os nossos elementos de sinais sobre tempos e épocas. Tudo bem até aqui? Tá. Nós vamos ver depois que essa engrenagem que Deus criou, usando o sol, a lua, as estrelas e tudo mais, cosmo, para servir de sinais e estações, né? Essa tradução de estações não é a melhor palavra lá. Nós vamos depois trabalhar um pouquinho com isso. Mas ali não está falando de estações do ano. Mas nós vamos ver que o sol e a lua e as estrelas, ou seja, os luzeiros, tiveram o objetivo de servir de sinal. E sinal do quê? De toda a obra da redenção. Quer ver um exemplo claro aqui, que você vai lembrar na lata? Aonde aconteceu um sinal que Jesus tinha nascido? A estrela. A estrela de Belém. Foi um sinal onde? Nos céus. Quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O céu se escurece. Há um eclipse, irmãos. E por que esse eclipse acontece justamente no dia que Jesus ia morrer?
Porque quem que criou para sinais os luzeiros? Deus. Então, essa engrenagem, tá tudo, foi dado corda direitinho, que cada detalhe dentro desse progresso da revelação de Deus e do cumprimento dos seus propósitos, está atrelado minuciosamente com toda a obra da criação. E aí nós vamos ver que todos esses sinais estão atrelados às festas judaicas. Porque as festas judaicas já foram estabelecidas por Deus quando Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Então, como que o judeu sabia que ele tinha que celebrar tal festa? Por causa do sol e por causa da lua. Nós vamos caminhar nisso. Então veja aí, irmãos, um outro detalhe importante para você saber que o sol e a lua eram a secretária de Deus para avisar ao povo quando e como eles deveriam adorar, ou quando eles deveriam adorar. Abra sua Bíblia lá em Gênesis novamente. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, nós temos aí, logo depois da queda, o estabelecimento da família, já caída, já sob a consequência do pecado. E diz o texto, que coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu, deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim lavrador. Presta atenção agora. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura desse. Veja, já na primeira geração, eles sabiam que havia um tempo determinado para fazer o quê? Para vir apresentar a adoração. Essa expressão, no final de um tempo, ou no final de um como que ele fala aqui? No fim de uns tempos, ou seja, num momento específico, eles já sabiam que era o tempo de fazer o quê? Apresentar a adoração ao Senhor. Agora, como que eles sabiam isso? Gênesis 1,14. Sinais, estações, que nós vamos ver que não são estações do ano, era justamente tempos, era justamente uma agenda específica, em que os homens deveriam comparecer na presença do Senhor. Então, Caim e Abel foram adorar ao Senhor? Não, vamos amanhã? Vamos. Não. Tem que esperar o fim de uns tempos. Tem um momento específico. Tem um tempo e uma época específica para essa adoração. Não havia ainda Moisés, não havia lei cerimonial, não havia ainda as festas judaicas, não havia nem o povo judeu. Mas Deus havia criado o sol, a lua e as estrelas no firmamento para servir de sinais e agenda. Essa seria talvez a melhor tradução para estações. Para definir os tempos. E aí nós vamos ver depois na lei de Moisés que esses tempos que o sol e a lua determinam são esses tempos de agenda de celebração de festas específicas. Os tempos que eles tinham que vir adorar ao Senhor. 7 tempos específicos durante um ano inteiro. Estou só apresentando o tema aqui que nós vamos estudar, tá? Depois nós vamos detalhar cada um desses. Dito isso, também é importante quebrar no paradigma que nosso objetivo, ao estudar sobre as festas judaicas e a relação com Jesus, não é nos judaizar novamente. Nada disso. Abra sua Bíblia lá em Colossenses 2. Nós sabemos pela palavra de Deus que a lei cerimonial que tratavam das festas judaicas já fora cumprida em Cristo e que o sacerdócio levítico já cessou.
E o que está em voga hoje é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, estudar sobre as festas judaicas não é o objetivo de conduzi-lo a guardar novamente as festas, mas entender o que elas nos revelaram a respeito do Messias. Tudo bem? Então vamos lá. Colossenses capítulo 2, verso 16. Vamos ler juntos aí? Diz assim, portanto, Colossenses... Espera aí que eu estou errado aqui. Colossenses 2, verso 16. Todos. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então veja, agora em Cristo nós não precisamos mais guardar nada do que a lei cerimonial exigia. Não precisamos guardar as festas judaicas. Nosso objetivo aqui, infelizmente algumas denominações, quando estudam esse tema na perspectiva pré-dispensacionalista, voltam a guardar essas festas. Não, nosso objetivo não é guardar essas festas, mas é entender o que tais festas revelavam a respeito do Messias e a respeito da primeira vinda e, o mais importante, da segunda vinda de Cristo. Então o objetivo nosso é estudar as festas judaicas, não é nos judaizar, não é de novo voltar às cerimônias do Antigo Testamento, mas é entender que através delas, não só das festas que Deus estabeleceu, mas das próprias festas judaicas do Antigo Testamento, que foram estabelecidas depois por tradição, acabam sendo realizadas em Cristo e apontam para verdades a respeito de Cristo, tanto da sua primeira vinda, quanto da segunda vinda. Ok? Gálatas. Abra ainda, volta lá um pouquinho, vamos lá para Gálatas, capítulo 5. Ainda reforçando essa necessidade que nós não estamos estudando as festas judaicas para voltar a comemorá-las ou guardá-las. O texto... um detalhe, né? Nós lemos lá em Colossenses 2,16 que então ninguém nos julgue por causa de comida, bebida, festas, lua nova e sábados, no plural. Por que sábados no plural? Porque nós vamos ver que Deus estabeleceu a guarda do sábado semanal, mas existiam ainda a guarda de mais 7 sábados cerimoniais. Paulo coloca tudo no mesmo pacote. Ninguém vai nos julgar para voltar a guardar tanto o sábado semanal quanto o sábado cerimonial. Mais para frente nós vamos ver qual é a diferença entre eles. Tá? Voltando então agora os olhos aqui para Gálatas capítulo 5, nós temos: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Que escravidão? Escravidão da lei cerimonial. Então, em Cristo, nós não temos mais obrigação de guardar as leis cerimoniais. Não precisamos mais guardar o sábado, não precisamos mais guardar a Páscoa, pães asmos, primícias, pentecostes, trombetas, expiação, tabernáculo. Precisamos. Hanukkah, não precisamos. Fomos libertos disso. Porque, segundo Paulo, ficar preso ao cerimonialismo judaico é uma escravidão da lei. E nós em Cristo já fomos libertos dela. Porém, isso não isenta a nossa responsabilidade de entender o que tais festas apontavam.
Não é porque eu não preciso guardar mais dessas festas que eu não preciso compreender o que Deus queria me revelar através delas. Tudo bem, hein? Então, esse vai ser o nosso material aí de estudo, nosso objetivo aí nessa sequência. Entender o que as festas judaicas apontavam a respeito do Messias. Então, a gente tem um tempinho ainda, então vamos lá para Levítico, capítulo 23, para a gente pelo menos pontuar aqui quais são as festas, as principais, né? Levítico 23, nós temos um resumão aí. Qual que é o título que deram aí no capítulo 23? As festas solenes do Senhor. A gente vai estudar isso mais vagar à frente, mas já vou mencionar aqui, eu vou depois pedir para você ir grifando aí quais são as festas, tá bom? Então, verso 1 aí. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, as festas fixas do Senhor, que proclamareis, são santas, é a mesma palavra lá de Gênesis 1:14, traduzida por estação. Que o sol e a lua foram criados para servir de sinais e convocações, ou estações, como é a tradução lá. Mas aí depois no estudo aqui você vai ver que a palavra estação, referindo-se a estações do ano, é uma. E convocações, que apontam para tempos e épocas, é outra, que é a mesma aqui que nós vamos ver em Levítico 23. Que aqui foi traduzido por convocações. Tá? Compromisso. Uma agenda. O sol, a lua é o que determinava esses compromissos. Então as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São as minhas festas. As festas são de quem, irmãos? De Deus. É Deus que marcou essas festas. Essas festas não nasceram do sacerdócio levítico. Não nasceram da ideia de Moisés. Deus que estabeleceu cada uma delas. E quais são? A primeira dela. Verso 3. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o quê? Sábado. Então a primeira festa física é o sábado semanal. 6 dias você trabalha na semana e descansa o sábado. Então, sábado do descanso solene. Santa convocação. Determinado lá pelos luzeiros. Nenhuma obra servil fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, para que você entenda, toda vez que tratar de sábado, para ficar fácil, pensa num feriado. Para nós. Então havia um feriado semanal. 6 dias você trabalha, o 7º dia é convocação. A mesma palavra de Gênesis 1:14 e agora de Levítico 23:2 e que é repetida aqui também em Levítico 23:3. Convocação. Solene. Todas as suas. Nenhuma obra fareis. Por que você não vai fazer obra? Porque é feriado. Feriado, ninguém vai nada. É descanso. Então, para entender no nosso contexto, tal, pensa no sábado como feriado. Por quê? Porque você vai ver que não existe apenas sábado semanal. Existem outros sábados. Vamos caminhar? São essas as festas fixas do Senhor. As santas convocações. Veja, a mesma palavra, que ela é traduzida por estação. Que proclamareis no seu tempo determinado. Nós vamos entender como que o judeu determinava isso aqui. Então, no mês primeiro, como que ele sabia que era o mês primeiro? Vamos trabalhar semana que vem. Aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é o quê? Primeira festa. Então marca aí. Páscoa do Senhor. Essa é a primeira festa fixa. O sábado semanal é o geral. Aí a primeira festa cerimonial é essa aqui. Páscoa do Senhor. Verso 6. E aos 15 dias desse mês, é o quê?
Festa dos pães asmos do Senhor. Marca aí. Festa dos pães asmos do Senhor. Essa festa dos pães asmos do Senhor, ela não é um dia só. Ela é o quê? 7 dias comereis pães asmos. Presta atenção agora no verso 7. No primeiro dia, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Que característica é essa? É característica do quê? De sábado. É feriado. Veja aí no verso 3. Sábado do descanso solene, santa convocação, nenhuma obra fareis. Verso 7. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra fareis, ou nenhuma obra servil fareis. É sábado. Então, o primeiro dia da festa de pães asmos é para ser considerado um dia de descanso. É um sábado. Nós vamos ver lá em Lucas, ele chamar isso aqui de sábado grande. João também vai usar esse termo. Porque é um sábado diferente do sábado semanal. Então, imagine, a festa tem quantos dias? 7 dias. Então, se a festa tem 7 dias, vai ter um sábado aqui nesses 7 dias? Vai. Então, você tem a festa semanal aqui nesses 7 dias. Só que o primeiro dia é para ser considerado o quê? Sábado. É considerado feriado. Ninguém vai trabalhar nesse dia. O que mais? Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia, o que vai acontecer no 7º dia? Haverá santa convocação, nenhuma obra servil farei. Veja, então só na festa de pães asmos, que são 7 dias, você tem primeiro Páscoa, que já é, depois nós vamos ver mais para frente, que também é um feriadão. Então, dia 14 desse mês, sábado. Sábado, feriado, Páscoa. No dia 15, é o primeiro dia de pães asmos. O que acontece? Opa, sábado grande. Aí esse aqui, nenhuma obra servil fareis. Tudo bem? Aí você tem 7 dias de festa. O último dia da festa, o que você vai fazer também? Feriado. É outro sábado. E aí tem aqui nessa semana, em algum momento dessa semana, o sábado semanal. Que você também é feriado, porque não vai fazer nada. Então é um feriadão. Né? É por isso que falam que Deus é brasileiro. Porque numa semana, 4 feriados, meu amigo, na semana, Páscoa, pães asmos no primeiro dia, o sábado semanal, que pode cair em qualquer outro dia, e o último dia da festa também. É tudo descanso. Por isso que o judeu ia para Jerusalém celebrar a Páscoa e ficava lá 8 dias. E até mais, porque ele já ia no dia 10º. Porque você vai ver depois, quando a gente for estudar cada festa, que no dia 10 do mês ele já tinha que separar o cordeiro. Trazer para dentro de casa. Hoje você fala isso, os defensores dos animais aí, vai falar, meu Deus do céu, que coisa macabra. No dia 10 você vai lá, pega um cordeirinho de 1 ano. Bonitinho. Traz para dentro de casa. As crianças brincam com ele. No dia 10, dia 11, dia 12. Aí depois você mata o cordeirinho. As crianças deu até nome já para ele. Hã? E come inteiro. E se sobrar, tem que queimar se sobrar. Depois nós vamos ver isso. Mas veja, então era do dia 10 até o dia... Começa aqui no dia 15 a festa, mais 7, 22, ou seja, 15 dias lá de festa. Tudo bem? Então tá. Continuemos a leitura. Então nós já vimos 2 festas fixas aí. Páscoa, festa de pães asmos. Verso 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra, isso aqui era uma festa que só ia começar quando eles entrassem na terra, que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao Senhor. Então aqui é a festa das primícias. Marca o primícias aí. Este moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. Um dia imediato ao sábado semanal.
Então, dentro da festa dos pães asmos, você tem o sábado semanal. O dia subsequente ao sábado é o quê? Domingo. Então, a festa das primícias você vai celebrar que dia? No domingo. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimos de uma efa de flor de farinha, passada com azeite, para oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Mas isso só ia acontecer depois que o povo entrasse na terra. Mais para frente, quando a gente for estudar sobre a festa das primícias, aí nós vamos ver os detalhes dela. Mas então você tem, numa semana lá, pouco mais de uma semana, Páscoa, 7 dias de pães asmos, e dentro dessa semana, que é a festa de pães asmos, no domingo que caía nessa semana, eles celebravam a festa das primícias. Ok? Que é a festa desse molho aqui que você tinha, que é a primeira colheita que eles faziam. Tudo bem? Olha, verso 15. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, ou seja, esse domingo aqui, que é o dia das primícias, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. O que é 7 semanas inteiras? Cada semana tem quantos dias? 7. 7 vezes 7? 49. Então, depois desse domingo, você vai contar 49 dias. Aí é o quê? O que vai acontecer depois dos 49 dias? Ao dia imediato, ao 7º sábado, então é sempre no... Não, se o dia imediato, o 7º sábado. É sempre, então, quando? Domingo. Contareis os 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de 1 efa de farinha serão levados e cozerão, são as primícias do Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho, 2 cordeiros holocaustos serão ao Senhor. Nós vamos estudar tudo isso depois. Com a sua oferta de manjares, libações para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano para oferta pacífica. Então o sacerdote o moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis o quê? Santa convocação, nenhuma obra servil farás, ou fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Ou seja, depois da festa de primícia, no 50º dia, que é no domingo, depois de 7 semanas, também é feriado. Santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então você tinha lá o último sábado, é o sábado cerimonial, e no domingo já era Pentecostes, que é o que ele vai dizer, que é por isso 50 dias depois. Por isso Penta, que no nome hebraico acho que é Savuot, uma coisa assim. Na época que a gente foi estudar, eu pego lá direitinho. Então, beleza. Então, será santa convocação, nenhuma obra servil fareis, e estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Maravilha. Aí lá no verso 23 é dito, disse mais o Senhor a Moisés. Então nós temos aqui, Páscoa, festa de pães asmos, primícias e a festa das 50 semanas aí, ou que nós conhecemos como Pentecostes. Não tem nenhum termo aí, mas o fato de dizer que é santa convocação, nenhuma obra servil fareis, aponta para mais uma oferta, tá? Então, a festa contarei 50 dias. A festa dos 50 dias, por isso é Penta ou Pentecostes, né? Penta é 5, que aponta aqui para os 50. Então, essa é a 4ª festa. Verso 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala ao Senhor de Israel, dizendo, no 7º mês, começou lá no 1º mês, nós tivemos Páscoa, pães asmos e primícia. Contou 50 dias, provavelmente aí, quase 3º mês.
Pentecostes. E aí você pula lá para o 7º mês. No mês 7º, ao 1º do mês, tereis o quê? Descanso solene, mais uma vez. Memorial, com sonidos de trombetas. Marca aí, sonidos de trombetas, porque é a festa das trombetas. Santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Depois nós vamos ver quais eram as ofertas e tudo mais. Então veja, a quinta festa é a festa das trombetas. Santa convocação, nenhuma obra farei, ou seja, feriado de novo. 1º do mês 7, feriado. O que mais? Verso 26. Disse mais o Senhor a Moisés: aos 10 desse mês 7º, já no dia 1º foi feriado, ao 10 desse mês 7º será dia da expiação. Marca aí. Dia da expiação, chamado Yom Kippur. É a 6ª festa, dia da expiação. Tereis o quê? Santa convocação, afligireis a vossa alma, trareis a oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então veja, lá no verso 31, nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo às vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então veja, nós temos aqui esse dia 10, que era o dia da expiação, e que tinha que ser um sábado do Senhor, um sábado solene, ou um sábado cerimonial. Tudo bem? Independente do sábado semanal. E a última festa, a 7ª festa, qual que é o título que deram aí no verso 33? Festa dos tabernáculos. Então vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias do mesmo mês 7º, veja, o primeiro mês e o mês 7º era praticamente só de festa. Depois você vai ver a quantidade de bicho que eles tinham que matar. Você vai ficar feliz de vir todo domingo na igreja. Você vai falando, nossa, que bom que nós estamos na graça. Mas vamos lá. Aí o que ele diz aí, ó? Então, aos 15 desse mês, mês 7º, será a festa dos tabernáculos. Se você está marcando, marca aí. Festa dos tabernáculos. Por quantos dias? Mais 7 dias. Olha só que loucura. E aí o que acontece? Ao 1º dia, haverá o quê? Santa convocação, nenhuma obra servil farei. Feriado. 1º dia da festa do tabernáculo, feriado. 7 dias oferecereis ofertas queimadas, parará. Ao dia 8º, o que vai acontecer no último dia da festa? Tereis santa convocação, oferecereis ofertas queimadas, é reunião solene, nenhuma obra servil fareis. Verso 37, são essas as festas fixas do Senhor que proclamareis por santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifício e libação, cada um no seu dia próprio. Então veja, Deus estabelece o sábado semanal como festa e estabelece mais 7 festas cerimoniais. E no realizar dessas festas cerimoniais, você vai encontrar os sábados cerimoniais. Que é 1º dia de pães asmos, 7º dia de pães asmos, Pentecostes, trombetas, expiação, primeira festa de tabernáculos e o último dia da festa de tabernáculos. Então você tem 7 sábados cerimoniais, sábados grandes, como a Bíblia vai chamar. Além do sábado normal, o sábado semanal. Então nós fazemos essa distinção do sábado semanal para o sábado cerimonial. Esse conceito é importante para depois a gente entender o que aconteceu na morte de Jesus. Para a gente finalizar, esse último minutinho que eu tenho aqui, você já sabe disso. Jesus morreu em que festa?
Na Páscoa. Ele celebrou a Páscoa e morreu. Tudo bem? Foi sepultado em que festa? Pães Asmos. Não. Nós vamos ver que dia que é esse aí. Hã? Então é quando estava começando o dia 15. O dia 15 já era Asmos. Ressuscitou em primícias. Olha só. Deus que organizou e criou o sol, a luz, os firmamentos, para determinar as santas convocações. Servir de sinais e convocações, que lá é o termo usado para estações, mas já estou te falando que é isso. Nós vamos estudar e vou te provar isso depois. E aí, então, justamente nessas convocações, Jesus morre. Quem que estabeleceu a Páscoa? Deus. Quem que estabeleceu Pães Asmos? Deus. Quem que estabeleceu primícias? E aí você tem, então, Jesus, o Cordeiro Pascal, morre na Páscoa. Foi sepultado para nos tirar o pecado. O que o Pães Asmos é? Tirar toda a influência do fermento do Egito sobre nós. Jesus é a primícia dos que ressuscitou na primícia. Aí o Espírito Santo é derramado quando? Por que não foi derramado outro dia qualquer? Em Pentecostes. E aí falta cumprir o quê? Trombetas, expiação, tabernáculos. Dentro da nossa perspectiva, quais são os 3 eventos que faltam? A volta de Jesus, e é por isso que diz que no toque da última trombeta o Senhor Jesus voltará. Tem uma relação com a festa. Depois o dia da expiação é o dia do quê? Juízo, meu amigo. É o dia do julgamento. E aí depois tabernáculos é o quê? Deus habitando conosco. Estabelecimento do estado final. Novo céu, nova terra. É isso que está faltando. Existe uma relação entre as festas judaicas e Cristo? Sempre. E aí nós vamos entender o que cada uma delas significa e o que apontam para Cristo, o que já foi cumprido na primeira vinda de Cristo e o que nós estamos esperando para ser cumprido na segunda vinda dele, dentro dos ensinamentos que as festas judaicas nos trazem. Não para a gente guardar, não para a gente celebrar, mas para entender que existe uma relação das festas judaicas, porque Deus é que determinou o acontecimento de cada uma delas, com sinais, inclusive, no céu. Quando Jesus morreu, escureceu, o sol se tornou como escuridão, né? Pedro vai dizer, inclusive, que a lua se tornou em sangue. Nós vamos ver isso. Mas, ao mesmo tempo, aponta para a segunda vinda de Jesus. Então, essa é a nossa proposta aí, para a gente estudar cada detalhezinho dessas festas e identificar o que elas já foram cumpridas em Jesus e aquilo que ainda falta ser cumprido. Olhando para esses grandes luzeiros que Deus já estabeleceu para apontar para a gente a respeito das convocações ou da agenda que ele determinou. Tudo bem? Espero que a gente possa caminhar juntos aí e que esse estudo seja esclarecedor para a gente entender um pouquinho da tradição, da cultura, do hebraísmo e compreender, inclusive, as falas de Jesus. Né? Essas expressões idiomáticas que, mesmo escrita no grego, mas que trazem aí uma bagagem tremenda da cultura judaica, da tradição judaica e do modo de enxergar o mundo na visão do judeu. Porque Jesus veio dentre os judeus. Tudo bem, irmãos? Alguma pergunta até agora? Tranquilo? Muitas. Né? Mas aí a gente vai caminhando e aí tirando as dúvidas aí, mas pelo menos nós já demos um panorama geral daquilo que nós vamos estudar a partir de agora. Amém?